gente está estreando a primeira mostra, né, que é a mostra do apoio do coletivo de audiovisual, que a gente vem tentando trabalhar desde 2019, né, isso, e aí a gente vai acolhendo as pessoas e, nossa, a gente tem coletivo, a gente tem pessoal que está produzindo as coisas, por ser uma cidade ainda pequena, caminhando, sentindo como é que as coisas vão acontecendo, como é que vai aparecendo, né, a nossa vontade de produzir, cada um vem somando com aquilo que sabe fazer, porque a gente está aí desde o Palace, essa empreitada do audiovisual, vamos fazer cinema em bar. Vocês sabem o que a gente está fazendo? Qual que é o processo? A ideia é sempre somando o seu coletivo. Somar. Joia. Vou descer. A habilidade de cada um para produzir uma coisa. E o audiovisual é muito essa questão do coletivo. Não consegue fazer o filme sozinho, né? Como a própria questão do teatro também. A gente não consegue fazer teatro sozinho. Precisa de ter pessoas pensantes que gostam do que está fazendo para estar realizando. Na nossa cidade, né, o bar, a gente gosta de arte, mas se a gente não faz, não acontece. Então, estamos aqui resistindo, fazendo. E é ótimo que vocês estão aqui, porque sem a plateia, sem o público, né, sem esse atravessamento, né, da arte com o público, a arte não existe. Então, queria agradecer a presença de todos. A gente tem uma harmonia muito grande dentro. A ideia, eu estou sonhando, a gente quer ser universal com seu quintal. Isso talvez foi a grande pretensão nossa ao fazer o filme. Passaram-se 49 anos, quase 50, né?
Diretor, na frente, Tobias, Ellen, Arquires. Obrigada, uma das nossas vidas, artista, palhaçada, você complica com esse tipo. E o Helder, por conta desse sucesso, é um filme de da comunidade. Eu que realizei como diretora, a Luna também como participante aí, atriz, intérprete de tudo, é filme. Avô, que é a Lara, que está na produção, a Fábia, o Diego. Eu queria iniciar minha conversa para a gente falar um pouquinho assim. Já é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? E depois vocês perguntam também, né? O que acha interessante, aqui, no filme, qualquer coisa, tá? Aí todo mundo lá acha humorista, que todo mundo vai fazer, vai acontecer. E no terceiro empresário que eu procurei, eu parei, eu senti que não era esse o caminho, estava difícil, principalmente no bar. Esse nosso filme tem 50 anos, falar que o bar é uma cidade conservadora, e a gente continua. Enfim, então com a Lei Paulo Gustavo, a gente pode pelo menos ter esse primeiro curso, porque o projeto era um longa. E com o longa a gente conseguiria fazer. E preço todo mundo, cachê de todo mundo teve que cair, enfim, mas a gente tem essa coisa de que é o artista, né? A gente não quer fazer e a gente vai, faz, a gente fez com a vaquinha, não sei se vocês repararam no final de lá, isso ajudou um pouquinho também, então assim, mas eu acho que a lei é fundamental e mesmo com a pandemia, né, ela se tornou uma lei emergencial e que está durando até hoje, ela foi esticada. Aldir Blanc também, então assim, existe esse dinheiro e espero que os projetos sejam feitos. Então sim, eu acho que é nosso. Você falou dessa parada aí. Até assim, eu vi uma peça esses dias que falava do âmago do artista. Assim, em 2018, eu estava com um projeto musical, parei, achei que eu ia rolar de fazer mais, e aí em algum momento isso lá, de novo, foi por uma consulta com a minha psicóloga, eu fui no mundo da palhaçaria e comecei a estudar essa parada de fazer bem pra mim, e comecei a querer fazer coisa de rua, mas não sabia muito bem o que fazer, e veio a Paulo Gustavo. E eu falei, vou fazer uma apresentação de rua, lá no Museu Henrique Branco. Na composição minha conversa com o Fábio, que foi o diretor, a gente começou a falar de um monte de fotos e a gente acabou indo no Francisco, que aqui não sabe, Paline, de uma coisa, cara, vamos gravar um filme. Eu sei lá, cara, de produção, eu não sei, só que tem uma lei que deixa você tentar. Essa é a parada total. Você se arriscar a fazer, tem um recurso aqui, você pode gastar, chama essas pessoas e entra. E se olhar para ouvir as esperanças. E essa é a importância dessas leis para o Brasil inteiro, para a humanidade interior, tem uma contribuição gigante. Quando eu fico no Rio de Janeiro, por exemplo, veio a arte faz a vida da gente, faz bem para a saúde financeira, dos artistas, às vezes, faz bem para a saúde financeira do movimento da cidade, mas esse movimento cultural que faz encontros, contato humano, isso não vai acabar nunca. Tem um negócio aí de ver essas outras assim, que coisa maneira, olha o filme, olha aquilo. Mas me deixou assim, emocionado, mesmo sem conhecer as pessoas e aquilo que eu diria. Porque você falando de uma coisa muito verdadeira, no final das coisas, tudo sobre isso. Oportunidades. Você, como Tobias mesmo disse, a cultura é algo que ela tem que circular mais, principalmente aqui no interior, onde ainda
as pessoas não conhecem o que está ao nosso redor, ainda não. E aí essas leis de incentivo à cultura, igual a Lei Paulo Gustavo, ela é de extrema importância, fomenta mesmo de cultura, e tem muita gente na região que está fazendo e está acontecendo, e ainda não é divulgado, né? Infelizmente tem muito projeto legais, eu não conhecia o seu projeto, eu vi, eu não conhecia como ele foi via parar. Então, assim, eu acho que essas leis são de extrema importância até mesmo para divulgar essas questões tradicionais da nossa sociedade. Eu como avô coletivo, né, que eu tô mais aqui hoje, porque como somente eu nunca achei que a gente conseguiria exibir 4 filmes que foram feitos dentro de um ano aqui, de todas as nossas conversas. Existe agora, então, uma lei nova do Luiz Gustavo? Paulo Gustavo, dona Noja Pirator, faleceu da Covid, lembra aquele comediante? Em homenagem a ele veio essa lei, porque foi uma lei emergencial, porque na pandemia os artistas todos ficaram sem emprego, sem trabalho. Mas já haviam leis anteriores, federal, estaduais e municipais, dependendo da cidade, que disponibilizam uma verba Mas essa mediante a apresentação de projeto, entende? Quem quer viável, faz sentido, quer eletricidade, quer ter relevância. Mas essa está mais democrática. Essa também Ela tá mais- o ela volume tá de mais dinheiro é democrática. menor, mas abrange mais pessoas. Tem mais gente conseguindo fazer, sabe? A prestação de contas é simplificada. Daí a Marcela Então, nos ajudando, que ela foi da gestão anterior, que nos ajudou muito. Então, por exemplo, a própria banda, né, comprou instrumentos com uma lei de incentivo. Aí depois você faz um filme que conta essa história pela lei de incentivo. Então, você vai fazendo essa costura, né? De memória, né? Eu brinco muito, eu sou professor, eu falo assim, as coisas foram feitas para ser esquecidas. Sabe? Não é muito para lembrar, não. Mas a gente insiste, é uma coisa linda aqui no mundo. Então a gente está sempre trazendo isso, né? Foi preso. E ele autorizou que ele não falasse. E o Cosminho foi preso, o Zé Carlos foi preso, o Cosminho foi torturado. Então, assim, tinha muita história para contar, mas a gente não quis focar só nisso, hein? Segundo filme. É, um longa, né? E muita gente fala isso. Ó, a gente não sabia que a ditadura tinha chegado aqui ao bar de uma forma tão violenta. Que parece que a ditadura ficou lá, né? Eu estava curtindo, eu queria curtir, era dançar, ir pra tudo. Né? Eu acho lindo tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, uma emoção cultural, essa cultura toda, muito orgulhosa de poder compartilhar com as redes sociais, porque eu acho que é assim, nós temos que compartilhar, todo mundo que está aqui, que é a favor da cultura, precisa compartilhar nas suas redes sociais, na sua comunidade, no seu grupo de WhatsApp. É porque as pessoas às vezes não estão sabendo, e quando elas descobrirem a diferença que faz a cultura na vida, o emocional da pessoa, ela muda. Então hoje em dia a gente tem tanto problema emocional, né? Depressão, sofrência. Então com a cultura, o teatro, o filme, a pessoa ela se transforma, a emoção muda, o sentimento. E isso poderá afetar muito as pessoas do lado positivo. Então, é o que eu queria falar. Eu não quero contar essa história, porque a gente que vive uma história e conta, a gente pode cair numa armadilha do umbigo, né? De olhar para o umbigo e tal, né? Então eu achei muito legal a montagem que o Diego fez, porque foi o Diego que contou a história. Claro que eu fiz uma edição, né, fina ali que a gente chama, mas eu falei, eu queria que um jovem contasse essa história. Como é que ele, né, eu contando para ele, mostrando o material, como é que ele junta aquilo tudo, né, em 26 minutos, porque se a gente quer participar de outros festivais, tem que ter essa minutagem, senão você não entra no festival XY. Então tem toda uma, né? Então isso eu acho muito legal. Eu queria registrar isso aqui e agradecer a Aline também,
É uma grande produtora. Eu estava procurando produtor no Rio, gente, editor no Rio de Janeiro. Eu tenho esse pé lá no Rio. Aí falaram, cara, você tem que ir para Então, assim, o Quilo Branco, né? É o Rafa do Márcio. Que foi quem indicou a gente. Rafa com o Jade, que foi um cara que eu não conhecia, né? Então, assim, foi muito legal descobrir isso, a Luma poder cantar as músicas, que é uma cantora jovem, de outra geração, trazer. Tá, então, acho que tudo isso é um grande aprendizado para mim também. Então, assim, Foram muitos encontros da Paulo do Estado. Muita gente começou a trabalhar. Antes a gente já trabalhava no nosso grupo, mas aí a gente deu expandido, começou a trabalhar com mais gente, movimentou muito. A ideia, quando eu montei essa mostra, pelo fato do coletivo ter realizado muitas produções, né, eu falei, né, essa mostra também ela é patrocinada pela lei do Estado, ela faz parte do Estado de Bolsas, de instituição, a circulação, e eu falei, vou participar porque eu gostaria de falar o quanto isso é importante para a gente, enquanto artista, né, enquanto agente cultural, direto e indiretamente, porque enquanto eu tenho a capoeira falando do trabalho dela, quando eu tenho a banda falando do trabalho dele, eu vou propagar isso, né, pelo audiovisual de um bar para o mundo inteiro, né, que eles vão assistir isso lá fora também, e aí a gente vai levando o nome também dos nossos artistas aqui para fora da cidade e mostrando para quem é daqui, não sabe que existe, né, uma filarmônica, sabe que existiu o pânico, não sabe que o Tobias sabe o trabalho que ele faz, a gente propagar isso. As pessoas perguntam, quem é a cantora? Eu explico, com o maior prazer. E isso você falou a verdade, a gente agora os filmes estão na plataforma Interseções, né? É um festival de Ubá também, pela lei, que passou esse e outros filmes no cinema. Então tem gente do Canadá assistindo, de Londres, e manda, então assim, isso aqui é legal, né? Não cabe uma releitura ou até mesmo uma reprodução deles com pessoas atuais, ajuda do sentido da Paulo Gustavo, com atores da região. A história do Manaus foi feita agora recentemente, pelo Samuel Fortunato. Por favor, E esse filme está na plataforma. E foi por uma lei que o recorte era cangaço mineiro. Olha que interessante as coisas da lei. Então, por esse tema, ele conseguiu uma grana, foi para o Festival de Tiradentes, teve uma projeção muito legal também. Olha, sabia, eu não tinha visto mesmo, são duas sets, né, que ele ia nessa coisa. E pergunta ali por bater ali, como é romper essa coisa artística de se expor, porque desde a censura, quem se expunha era censurado. Descer esse barreiro, Cara, eu acho que tá em contato com qualquer coisa artística, você tá o tempo inteiro nessa cara do outro. Quando o bicho pega, você tá em xeque emocionalmente. Você transpôs isso ali e o trabalho fica melhor, mais fluido. Eu posso falar com mais propriedade de palhaçaria, porque eu vivenci mais, que a palhaçaria, diferente, nem sempre, mas diferente da área do teatro, o palhaço ele está sempre expondo o ridículo daquela pessoa. É uma vulnerabilização escancarada. Eu estou falando da minha vida, literal. O palhaço sem sobrancelha junta, eu odiava isso. E essa exposição do ridículo me coloca em contato comigo mesmo, para eu comigo mesmo, com meus amigos, com qualquer terapeuta, curar algumas dificuldades da minha vida para eu viver melhor. Eu aprendi há pouco tempo que para romper talvez essa barreira, a gente tem que falar mais do que a gente pensa e sente do mundo e da sociedade. Eu sempre fui um cara que não gostava de desgostar as outras pessoas, eu sempre fui um cara que, eu quero que todo mundo seja meu amigo, eu gosto de gente e tal. E eu ficava muito em cima do muro em algumas opiniões. Sei lá, e sobre feminismo, o que você acha? No meio de uma roda aí. Feminismo, eu não entendo muito não. Aí alguém puxava um assunto, eu ficava com um pouco de vergonha alheia. E eu só fui crescendo melhor como artista quando eu comecei a me posicionar politicamente, socialmente. Cara, eu gosto disso, acredito nisso, falo isso por causa disso,
o que você fala que é diferente de mim e tá tudo bem. Eu só preciso de ouvir o outro e me ouvir. E no filme você desceu do muro, foi intencional? E pra mim, a opção do palhaço é essa, ele é divertido, quer fazer rir, fazer chorar, e você atendeu certinho ali essa coisa de ser palhaço, sabe? Quer ser palhaço, quer esse contato do palhaço. Porque a minha mãe, ela também era um pouco do teatro, e ela sempre falava que o palhaço não consegue regra. Então, assim, o fato de você dar um pouco ali, sair do trabalho e, sabe, em seguida, ela falou com você. O palhaço não segue regras. Ah, sim, tem. Mas para ser palhaço tem todo um regulamento, tem todo um desenho. Tem que estudar a parada. É. Em algum lugar Mas é isso. A gente tem esse ângulo, mas tem que estudar pra caramba. Rala pra caramba. Obrigado pela contribuição. Cultura teatral e o básico fosse mais valorizada, acho que hoje nós teríamos um espaço melhor. E a cantora, ontem eu assisti um teatro lá É um CT lá? no espaço lá, a qualidade musical teve lá, foi excelente, e eu vi você cantando, aqui, a gente não perde ninguém, né? A qualidade musical muito boa, excelente, parabéns à sua aqui, pelo trabalho, parabéns. Sem mais delongas, eu queria pedir pessoal para juntar aqui para a gente tirar uma foto de grupo. E depois vocês estão convidados a fazer um lanche pra gente. Tá? É mesmo. Todo mundo aqui bancado, chega a sair.